Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Só aguardar a Isadora entrar aqui com a gente. Olá, Oi, boa cheguei. noite. Tudo Chegou. bom, Má? Tudo bem, Isa? Um prazer ter você aqui. Estamos só esperando o pessoal entrar, aí a gente já começa. Bem-vindos. Então, hoje a gente vai Sim, falar um pouquinho, na verdade, sim. a Isadora vai falar um pouquinho nessa live aqui de aspectos emocionais e cognitivos do paciente com amputação. Então, eu quero primeiro apresentar a Isadora de Natália Nobre. É uma profissional incrível com quem eu tenho a honra Hum. de trabalhar em equipe. Ah, Psicóloga, mestre em digo mesmo. gerontologia social pela PUC. E é uma profissional maravilhosa, é uma pessoa muito iluminada, que faz um trabalho incrível com os pacientes com amputação. E eu tenho Você vai muita me sorte, emocionar, hein? e eu tenho muita sorte de poder aprender com ela, já aprendi muito com ela, e hoje ela está aqui para que todo mundo possa aprender um pouquinho mais com essa profissional que faz esse trabalho lindo, e vocês já vão saber do que eu estou falando já já. Bem-vinda, Isa, muito obrigada Linda. por ter aceitado o nosso Obrigada, convite. Má. Eu que agradeço. Nossa, você, assim, além de ser uma amiga querida, né, uma profissional maravilhosa que eu aprendo também muito, que eu admiro muito. Imagina. E quero parabenizar, né, também pelo projeto de vocês da Funcional e agradecer muito esse convite também. Tudo que você falou de bem de mim é o mesmo que eu sinto por você também. Imagina, obrigada mesmo. E acho que a gente pode ir começando, né, Isa? Falar um pouquinho sobre esses pacientes que são tão desafiadores e tão inspiradores para a gente, né, para nossa equipe. E na semana passada a gente falou um pouquinho sobre a complexidade clínica, funcional desses pacientes. E aí, claro que isso é impossível a gente separar o físico do emocional, do cognitivo, e por isso é tão importante que você esteja aqui com a gente hoje. Sim, sim, Mari. Eu agradeço muito e, de fato, eu acho que é importante a gente sempre frisar a importância da equipe, né? De cada profissional que faz a sua parte, né? Dentro da sua especificidade, dentro da sua área de atuação, né? E que, enfim, o ser humano, né? Que é o sujeito, que é o nosso objeto de trabalho, vamos dizer assim, ele vai sempre transbordar, né? Enfim, então nenhuma área vai conseguir fazer o todo, né? E nem, enfim, nem é para fazer o todo. E acho que de fato junto a gente consegue integrar os saberes e poder ter um tratamento mais humanizado e integrado mesmo, pensando na qualidade de vida e pensando em toda essa complexidade, né? Como vocês muito bem colocaram, como você colocou na nossa live que foi semana passada, né? Que você explicou essa parte, né? E então acho que vou começando e você qualquer coisa vai me interrompendo, me complementando, me Claro, perguntando, a gente vai conversando, né? Conforme. Não sei se o áudio tá bom, né? tá bom, Acho que tá fica só com um tranquilo. atraso um pouquinho, talvez, né? Tá, É. ótimo. Então tá bom, a gente vai se adaptando, né, nesse mundo de quarentena. Pois é, agora é tudo online. Muito bom. Exato. Muito bem. Então, quando a gente fala assim da subjetividade, né, de uma forma geral, que é importante a gente pensar que é um campo que não é o campo que segue uma lógica racional, né? Então, que é um campo de fato dos afetos, né? Que vai seguir uma outra ordem. E que por isso mesmo não existe
uma fórmula, né, de como lidar, ou como é a reação emocional do paciente amputado. Quer dizer, vão ser as reações e cada um vai conseguir lidar de uma forma. É claro que aqui eu vou falar algumas questões gerais, mas como cada um vai viver esse processo vai ser sempre muito particular. E aí, eu acho que quando a gente fala do mundo subjetivo, a gente tem duas palavrinhas-chave, assim, para adentrar, vamos dizer assim, esse mundo. Que é a multiplicidade, né? A compreensão de que somos múltiplos, né? Então, somos uma multiplicidade de intensidade, de afetos, de história de vida, de contextos, de corpos, né, de relações, de aspirações, de medos, fantasias, que vão ser muito particulares de cada um. Né? Então, que é a segunda grande palavra-chave dentro da psicologia, que é essa questão da singularidade. Né? Então, quando a gente pensa assim, cada caso é um caso. Isso virou até um jargão, né? Porque a gente fala muito isso, né? Cada caso é um caso. Mas, assim, eu trouxe dois casos para ilustrar um pouquinho essa questão, né? Da complexidade, da multiplicidade, e dessa lógica que não é a lógica que às vezes a gente cria uma expectativa, né? Ah, então vai ser assim. 2 mais 2, às vezes, na maioria das vezes, não são 4. Eu costumo dizer dentro da psicologia, né? Assim, não vai seguir Não é essa tudo tão lógica. lógico, E né? que a gente vai... Exato, e que a gente vai acompanhar, e por isso a importância, né, da gente acompanhar e da gente compreender o contexto e a dinâmica de cada um. Então, os casos que eu trouxe para a gente pensar junto aqui, começar a pensar junto, é o caso de uma paciente que eu tive, jovem, que teve uma amputação traumática por atropelamento. E aí ela chega na reabilitação, obviamente, querendo a prótese, né? Como a gente sabe que é o grande desejo. E aí, para cada um também vai representar, né? Coisas diferentes, a gente pode falar um pouquinho melhor disso também. Então, ela chegou querendo a prótese, chegou de um ponto de vista emocional muito na negação do que tinha se passado com ela, entendendo a negação também como um mecanismo de defesa, né? Então, existe um motivo de existir, vamos dizer assim. Existe um porquê dele existir, né? Ele ajuda a supor, vamos dizer assim, a defender, né, o sujeito de algo que ele não dá conta de suportar, de ver, né, de lidar. Então, ela fez todo o treino, né, do ponto de vista físico, e aí, quando chegou essa prótese, o que a gente esperaria de um ponto de vista lógico, né? Que coisa maravilhosa, né? Chegou aquilo que ela queria, enfim, agora vai conseguir colocar a prótese e ficar bem, né? Vamos pensar assim. Só que aí chega a prótese e ela deprime. Ao contrário, né, do que até a própria equipe, né, tem também expectativa, né, ela mesma, os próprios familiares, e ela deprime. Aí ela entra em contato de fato, né, a prótese trazendo essa representação, essa concretude, vamos dizer assim, da perda dela, trazendo de fato, assim, para o real. E aí ela traz o conteúdo, né, poxa, minha vida nunca mais vai voltar ao normal. Por que isso foi acontecer comigo, né? O incontrolável, enfim, um atropelamento. Eu nunca fiz mal a ninguém. Então, aí entra, né, conteúdos de raiva. Então, a gente vai acolher e trabalhar a partir daí. E para pensar que, assim, nem sempre a prótese vai simbolizar aquilo que o sujeito deseja, né? E no caso dela, por exemplo, ela não se adaptou com a prótese, né? Por ela ser jovem. Por ela ser muito funcional sem a prótese. Então, mesmo antes de receber a prótese, ela já tinha conseguido voltar a trabalhar, voltar a faxinar a casa, voltar a cuidar dos filhos. Então, ela já estava conseguindo fazer as atividades dela, né, do dia a dia. E com a prótese, o que acontecia? Ela tinha que ter um lento caminhar, né? Um caminhar mais lento do que sem a prótese, porque envolve muita coisa, né? Isso vocês explicam muito melhor que eu. Então, toda uma adaptação. E, de fato, ela conseguiu, vamos dizer assim, ter mais qualidade de vida sem a prótese do que com a prótese. Né? Oi, e um Isa. outro caso para a gente pensar. Oi, Isa. Aí, só comentando um pouco sobre isso, que você falou, né, daquela expectativa da prótese, né? E a gente vê muito que o paciente, muitas vezes, tem aquela...
expectativa mesmo, ou quase uma ilusão de que a prótese vai de fato substituir o membro que foi perdido Sim. perfeitamente. Então, assim, substituir as suas funções perfeitamente, tem a questão estética, e a realidade muitas vezes é muito diferente disso, né? Em termos funcionais, em termos estéticos. E é isso que você comentou. Às vezes a própria, assim, o próprio uso da prótese, essa talvez quase uma decepção da expectativa com a realidade, é algo que é até frequente, A né? frustração, né? Sim, isso assim, do ponto de vista psíquico, acontece de fato porque quando a pessoa inicia a reabilitação, quando ela procura a reabilitação, ela tem uma expectativa, né? E isso acho que é importante a gente falar até, né? Assim, a ansiedade, vamos dizer assim, envolvida, né? Nessa expectativa que tem que ter, né? Todo mundo tem expectativas e ansiedades, que é o que faz com que a gente faça as coisas, né? Então, isso também acho que é bem importante da gente pensar, né? Assim, na nossa vida atual, contemporânea, os afetos foram categorizados, né? Entre o que é bom, o que é ruim, o que a gente pode ter, o que a gente não pode, né? E a ansiedade em si, por exemplo, ela não é boa nem ruim por si mesma, né? Mas é de fato assim o quanto que ela ajuda nesse movimento e ela é necessária para que a gente, enfim, levante da cama e faça as coisas, para que um paciente chegue para a reabilitação querendo coisas, né? Almejando, tendo metas, expectativas. E aí, de fato, trazendo movimento. Agora, quando ela começa a paralisar, né, que é o que a gente vê, de fato, né, e começa, ao invés de trazer um movimento, ao contrário, né, traz uma paralisação, né, então, de repente, não consigo mais dormir, não consigo mais pensar, contemplar e ter sentido nas coisas que eu faço, só porque minha mente, meu fazer está só lá na frente, né. Então, existe esse caso, e a gente sempre vai, né, avaliar e acompanhar. E por que a prótese, né? Quando o sujeito chega para fazer a reabilitação, depois de uma amputação, ele simplesmente quer voltar a ser quem ele era, né? Esse é o discurso que a gente vê, né? Então, assim, querer voltar. Por quê? Porque uma amputação traz um trauma muito grande, né? Instaura uma crise psíquica, né? E uma crise psíquica que vamos dizer assim, é um buraco negro, né? Então, assim, desorganiza psiquicamente todas as referências anteriores e faz com que ele tenha que reagir a isso de alguma forma, né? Ele vai entrar num trabalho de luto. Eu tô contextualizando a tua pergunta e vou chegar nela, tá? Então, quando ele chega totalmente desorganizado do ponto de vista psíquico, né? Numa situação totalmente de uma ruptura. E é uma perda real, né? De uma parte do corpo, mas junto com essa perda são múltiplas perdas. Então, são perdas da funcionalidade, da independência, perdas nos papéis familiares, perdas do valor social, perda da própria identidade. Né? E isso é muito difícil e é o que a gente vai trabalhar muito na psicologia, essa reconstrução da imagem de si, né? Porque uma coisa é o corpo, outra coisa é a representação desse corpo para o sujeito, né? O que ele pensa, o que ele sente desse corpo. Então, de fato, assim, é uma crise tão forte, tão grande, vamos dizer assim, né? Tão impactante, Sim, muito complexa. que precisa juntar os pedacinhos. Muito complexo isso. Então, o que acontece? Essa ilusão de querer voltar atrás, né? A prótese representa esse retorno de si, só que não é possível esse retorno de si, né? A gente sabe disso na prática e a gente sabe clinicamente que, enfim, a vida não comporta, né, reversibilidade, então, assim, voltar a estágios, né? A gente tem isso como um mecanismo de defesa para pensar assim, bom, lá atrás era muito bom, então eu quero voltar quando eu não tinha esse sofrimento, né? E é natural. E o papel do psicólogo vai ser também problematizar um pouco esses tempos, né? Como que era lá atrás? Então, como era a minha vida antes? Que referências eram importantes para mim, né? Que valores? Como que era meu cotidiano? Como que tá hoje? Como que eu quero que esteja? O que é possível? O que não é, né? Então, assim, tudo isso vai ser um trabalho sempre muito em conjunto e muito particular no ritmo também de cada um, né, dessa elaboração e dessa adaptação, né, com um novo esquema corporal,
que muda muita coisa, né, da relação com o mundo, a partir do corpo, né, e dessa relação psíquica, né, que entra aí toda a questão também, por exemplo, da dor fantasma, né, da sensação fantasma, né, que existe um fundo neurológico disso, óbvio, e que Sim, tem também um componente psíquico, né, isso é muito sim, interessante, porque, por exemplo, eu gosto muito, né, então, de perguntar, assim, para os pacientes, é, sobre os sonhos, né, e quando eu pergunto sobre o sonho, quando ele sonha com ele mesmo, ele sonha com amputação ou sem? E isso é muito interessante porque traz muito da representação desse corpo, né? A grande maioria sonha com, antes da amputação, né? Com o membro, ainda com o membro, e jogando bola, e andando, e fazendo as sim. coisas, Em né? sua plena Então, de condição fato, física, né? condição física. Exatamente. E a prótese tem isso, né? Uma expectativa de que ela traga essa vida anterior, né? Essa vida prévia. E a gente vai trabalhar toda essa elaboração desse luto, né? Dessas múltiplas perdas e a reconstrução de um corpo, de uma vida possível, né? Porque não é o limite que vai limitar, vamos dizer assim, as possibilidades de prazer e de reinvestimento no mundo, né? Perfeito. Sim. Ô, Isa, só comentar uma coisa que o pessoal comentou aqui. Alguém comentou que o áudio estava ótimo e que o vídeo está um pouco quadriculado, que talvez a internet não esteja tão boa, mas eu ia comentar só que, graças a Deus, está dando para entender tudo direitinho. Só porque eu falei agora Nossa, caiu, parece. eu pus a mão aqui e caiu. Não sei o que eu fiz. Você tá me ouvindo? Sim, eu acho que deve ter desativado a câmera, Eu vou Isa. tentar. Tá, eu ia só comentar com o pessoal. Agora voltou. Eu ia só comentar com o pessoal que, apesar de a imagem não estar tão boa, eu espero que volte ao que estava aí. Agora está voltando. É que o áudio tá Calma, bom, é que tá eu acho dando que. para acompanhar tudo. Agora sim, Ah, então tá. Agora tá? voltou, Então, né? Tá. voltou. Aí, por mais que a imagem não esteja tão boa, tá dando pra gente acompanhar tudo. Então, peço que o Tá. pessoal continue acompanhando, que o áudio tá perfeito e tá dando pra entender tudo direitinho. É, E aí, Isa, Ótimo. sobre o que É você porque eu estava tô no meu sítio, a falando, conexão não é tão boa, não, mas dá mas tá, pra tá dando fazer. certo. Isso. E aí, sobre Uhum. essa questão que você comentou, o quanto uma amputação altera, né, o perceptual, a percepção de se a imagem corporal, o quanto isso muda e o quanto exige essa reorganização, né? Então, o trabalho de Sim. vocês é absolutamente essencial, né? O nosso junto, né? Porque Sim. seja o paciente que vai protetizar ou que não vai protetizar de uma forma ou outra, ele vai ter que entrar em contato com uma mudança muito brusca, né? E aí Sim. eu Uma sempre mudança penso assim, eu radical. sempre dou radical, e eu sempre penso, sempre dou esse exemplo quando eu dou aula, enfim, sobre esse tema, que é muitas vezes a gente, quando perde alguma coisa material que seja, perder um celular, perder uma agenda, alguma coisa pessoal, o quanto a gente já fica, né, assim, parece que desestruturado, o quanto já a Desorganizado, né? gente já, Uhum. meu Deus, imagina só você perder uma parte de si, né? Então, é uma reorganização Uhum. Uhum. muito, muito importante Sim. que vai E, ser exigida, né? sim, sim, e é um sentimento de desamparo e de impotência muito grande, uma angústia, né? Então, assim, de fato, como eu disse, né? O que você falou, você perde um objeto, ou você perde, até assim, quando a gente perde um ente querido, ou você tem uma perda, né, muito significativa na sua vida, seja ela qual for, e de repente você perde uma parte de você mesmo. Então, isso é muito forte do ponto de vista assim psíquico, é muito intenso esse sofrimento, né? Porque é isso, é uma parte do seu corpo, mas é uma parte de quem você é, né? Por tudo que o teu corpo representa, né? E você é seu corpo. Então, assim, é muito intenso. E aí, por isso que a gente fala que, assim, necessariamente, porque todo momento que a gente
lida com alguma perda na nossa vida, a gente entra num trabalho de luto, né? Isso é importante explicar um pouco, assim, claro, né? De uma forma geral, o trabalho do luto vai ser, assim, pensando, né? Explicando um pouco na vida, a gente vai investindo energia psíquica nas coisas que a gente faz, né? Nos objetos, como você falou, nas pessoas, na gente mesmo, no trabalho, enfim, nas relações. E quando há uma perda, qual que é o trabalho de luto? É a gente desinvestir a nossa energia psíquica, vou chamar assim, né, desse objeto, vamos dizer assim, dessa pessoa, dessa instituição, por exemplo, para que a gente volte para a gente mesmo, né, elaborar essa perda e reinvestir no mundo. Isso não significa substituir, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, relacionamentos, ou enfim, né, qualquer coisa que a gente perde, outras coisas não substituem, mas é no sentido assim dessa energia psíquica, esse trabalho. E esse trabalho, ele depende muito de tempo. E aí, quanto tempo? Aí não é uma questão cronológica, né? Ah, então 3 meses, né? 2 semanas. Isso vai depender muito de cada um, né? Dessa multiplicidade que eu disse inicialmente dos fatores. E também demanda muita energia, né? Então, assim, é de fato um trabalho de luto, né? Não é à toa que chama trabalho de luto. E que tem fases, né? E a gente sabe, né? A gente estuda as fases, a gente sabe das fases do luto, que são a negação, né? Que é como eu falei, do caso da minha paciente, por exemplo, né? Que é de fato um momento inicial, né? De negar a realidade que se encontra, tamanho sofrimento que ela causa. Existe a raiva, né? Existe a barganha, a depressão, e aceitação. E assim, não é uma linha cronológica, né? Como a gente falou lá no início, assim, não segue uma linha racional. Então, assim, o emocional, né? Os afetos, eles são como o mar, né? Então, é dinâmica, o processo é dinâmico. Então, vai para uma fase para outra, fases que se misturam, volta, vem. Então, cada um vai ter o seu processo de elaboração. E é importante a gente pensar nisso, né? Por exemplo, a fase de depressão, né? Deprimir, entrar em contato com o sofrimento. Quanto que isso é importante, quanto que isso a gente tem dificuldade no nosso mundo contemporâneo, né? Em que há aí uma medicalização do sofrimento, uma dificuldade de lidar com o sofrimento muito grande. E o psicólogo vai ser também o profissional que vai conseguir clinicamente avaliar e fazer um diagnóstico diferencial, né? O que é uma tristeza de um luto, que é necessário, um afastamento da vida para manutenção da vida, né, psíquica, e o que é uma depressão, uma melancolia, né, um quadro já mais patológico de não conseguir elaborar o luto, e aí, de fato, ter que ter essa parceria que o psicólogo tem também junto com o psiquiatra, quando é o caso, de entrar com alguma medicação, fazer o acompanhamento junto, né? Então, existem, na verdade, vários fatores, e eu costumo dizer que a reabilitação é um processo de travessia de si. E o reabilitador, seja ele, né, qual profissão tem, né, mas todos nós como reabilitadores, dentro das suas áreas, de fato facilitar, né? Acho que a gente é um facilitador desse processo de travessia de si, que é um processo muito doloroso, muito sofrido para o sujeito, mas muito necessário e que pode trazer muitas coisas boas que a gente vê na nossa prática, né? Assim, resoluções desse luto, vamos dizer assim, e possibilidades de investir em si no mundo, criar novas referências, né? Desenvolver estratégias de lidar com a vida, com os dissabores, vamos dizer assim, né? Os prazeres e desprazeres, né? E reencontrar outras formas de estar no mundo. Acho que é mais por aí também. Sim. E o quanto é importante que nós, que seríamos, vamos dizer assim, de uma área mais física, né? Assim, nós profissionais da fisioterapia, o quanto é importante a gente ter esse entendimento, essa compreensão de todas essas fases e de tudo pelo que o paciente está passando, para que a gente consiga acompanhá-lo e oferecer né, o que ele precisa naquele momento, mas também entender que, né, ele é aquele paciente que muitas vezes não faz exercício em casa ou que ele não se engaja tanto na terapia e a gente fala, esse paciente parece que não quer melhorar.
poxa, o que que ele tá fazendo aqui? E tem Sim, tantas coisas por trás disso, né, é, Isa? O quanto é importante a gente ter sim. essa Porque não é visão lógico, né? mais ampla, exato, Sim, né? Fala, poxa, mas ele quer tanto sim, melhorar e sim, ele não corre atrás e tal. E aí, o quanto a gente tem que olhar, sim. tirar a lupa mesmo, né? Sim, tirar a lupa e assim, e entender a complexidade, né? E se a gente for ter como referência a gente mesmo, né? O ser humano é contraditório. Nem tudo que a gente fala, né, é aquilo que a gente quer. E às vezes é o que a gente quer e aí de repente não é, né? E aí existem várias barreiras. Então, assim, a equipe, isso é muito interessante porque o profissional, né, o psicólogo tem um trabalho muito importante com a equipe também, porque a cada fase que o paciente vai passando, dessas fases, por exemplo, do luto que eu disse, tem um desafio diferente, né? Então, num início, né, numa fase de negação, vai ser o momento que o paciente vai ter muito pouca escuta para as orientações, né? Porque ele não está conseguindo lidar com tudo que aconteceu. Então, a equipe precisa ter muita paciência, né? E a gente sabe, assim, da importância, né? Porque, de fato, você está ali, como físio, por exemplo, né? Vendo que tem uma possibilidade, que ele pode melhorar, e ele não está conseguindo responder, né? Então, quando ele não responde, por que ele não responde? Né? Por que ele não faz o exercício, por exemplo, solicitado? É claro que cada caso é um caso, como a gente falou no início, né? Existem vários motivos, né? Não só um, às vezes, enfim, existe, por exemplo, uma questão importante para a gente pensar aí, da dinâmica familiar, né? Então, a dinâmica familiar vai ser um dos fatores que vai interferir na forma como o sujeito vai reagir a essa perda, né? A amputação em si. Então, às vezes, por exemplo, vamos pensar numa situação de que uma pessoa nunca teve carinho, cuidado na vida. De repente, depois da amputação, a filha passa a morar com ele, passa a cuidar, né? Passa a ter lá uma construção de uma relação de afeto que ele nunca teve. E aí, de repente, quando ele vai melhorando, ele vai precisando menos desse cuidado. E é claro que isso é inconsciente, né? Não é de uma forma racional, como eu disse, né? Consciente. Então, quer dizer, ele mesmo boicota o tratamento e não faz para não ganhar independência, porque naquela situação ele está tendo um carinho e um cuidado que ele nunca teve. Então, o psicólogo vai entender essa dinâmica também, né? Vai avaliar tudo isso junto com o paciente, com a família. A gente atende a família também, isso é muito importante, porque a família está passando Sim. por um luto também, né? Quando muda o papel familiar, quando muda uma estrutura e uma pessoa dentro da família, muda a estrutura inteira, né? Então, de repente, pessoas que não faziam certas coisas têm que começar a fazer, de repente tem que se Sim, os organizar para papéis se cuidar, ou de repente invertem, né? os papéis se invertem, por exemplo, né? A esposa vira cuidadora, e aí depois é muito difícil a retomada desse papel conjugal, né? Então, existem vários fatores da dinâmica familiar que a gente precisa também olhar, entender, e aí o profissional, o psicólogo vai conseguir contribuir com a equipe de poder trazer, olha, o paciente está nessa fase, né? Uma fase de negação, a família está assim, então a gente precisa trabalhar a família, vamos chamar a família, né? Então vamos fazer atendimento junto, porque em cada fase vai ter seus desafios, como eu falei, né? Então tem, por exemplo, da negação, aí tem Sim, quando o paciente está numa fase de maior raiva, é o momento de projetar tudo de ruim no mundo e nos outros, e às vezes no profissional, né? Como bode expiatório, enfim. De toda aquela desgraça que está acontecendo. E então é muito difícil também o profissional sair um pouco, né? Entender que assim não é com ele a situação, mas ele tem que projetar em alguém, porque ele não tá dando conta de olhar e perceber as questões dele, né? Então ele precisa, como um processo de elaboração, projetar esses sentimentos, né? Ter alguém, então, culpabilizar o médico, culpabilizar, né? Que a gente vê muito os profissionais da muito. saúde hospitalar, né? Quando foi amputação. Isso não significa que não haja erros médicos, mas assim, a gente tem que entender do ponto de vista simbólico, né? Psíquico, que existe todo um movimento também de cura, né? Assim, no sentido dessa desorganização que ele se encontra para uma nova organização psíquica. Então, ele vai Sim. precisar passar por algumas fases. E a equipe precisa estar sensível a isso, né? E o psicólogo contribui nesse sentido também. Uhum. O quanto é importante essa discussão, porque realmente o que você comentou do paciente, do que o paciente traz, é muito comum. Então, assim, pacientes, a gente comentou, né, que a maior causa das amputações na outra live são as amputações vasculares. Muitas vezes é aquele paciente que
tinha diabetes, nunca controlou hipertensão, nunca controlou alimentação, ou enfim, tabagista. E aí tudo isso foi caminhando para, né, esse processo da doença arterial, enfim, até que culminou numa amputação. E aí, para o paciente é muito difícil, muitas vezes, ter esse entendimento, ou mesmo essa aceitação de que ele teve uma parte importante até chegar na amputação em si. Então a gente escuta muito, né, que não, isso foi o médico que tirou minha perna, não era para ter tirado, e o médico tirou minha perna. Isso a gente escuta muito na reabilitação, né? Então acho que esse processo de entender a parte que ele teve, mas também agora o quanto ele vai ser responsável por esse, como você comentou, do processo de cura psicologicamente falando, mas também na sua participação ativa durante o processo de reabilitação como um todo. Sim, com certeza. Acho que assim, existem vários pontos que a gente pode pensar e a partir da tua fala. E até no final vou fazer uma provocação para a gente poder refletir junto. Mas para a gente poder pensar o seguinte, existe, a gente sabe, né, dentro do perfil, né, da população atendida, que há uma simplicidade sociocultural muitas vezes envolvida, que traz um funcionamento mais psíquico, mais concreto, né? De dificuldade de abstração, às vezes, e às vezes essa dificuldade mesmo de entender que, por exemplo, às vezes é muito difícil o paciente entender, por exemplo, que não vai colocar prótese, que não tem condição clínica de colocar prótese naquele momento. E aí ele não entende qual é a relação entre eu tomar o remédio ou não tomar o remédio e colocar minha perna, né? Que, por exemplo, né, é uma fala comum, né? Então, assim, a gente tem esse papel dessa conscientização, porque há um prejuízo no autocuidado, né? A gente sabe disso, assim, às vezes um descaso em relação a algumas coisas, né? Ou até uma não compreensão, mas também uma opção, muitas vezes, de não cuidar, de olhar para outras coisas, o próprio cuidado, né? De negligenciar. Exato. E aí entra a questão da relação com o corpo, né? Qual é a relação com o corpo que se estabelece, né? E se constitui naquele sujeito, né? Como é que ele se relaciona com o corpo, com o cuidado com o corpo, né? Com, de fato, entender as consequências de ter uma doença, por exemplo, crônica e não cuidar dessa doença. E como você falou, né? Assim, o paciente é muito complexo, ainda mais as amputações por etiologia vascular, né? Que envolvem comorbidades. E cuidados, né, e precauções, e de fato todo um acompanhamento médico que a gente precisa sempre estar também alinhado, né, assim, eu enquanto psicóloga aprendo muito com a equipe de reabilitação, porque isso a gente precisa entender a parte clínica, né, a gente precisa entender a parte motora, qual que é o prognóstico para a gente poder trabalhar, né, as expectativas, poder trabalhar a conscientização de autocuidado, a orientação para ele e para a família, né? Então, assim, para a família também, porque às vezes é todo um contexto que negligencia, né? E que não cuida. E aí a provocação que eu falei que eu ia te fazer para a gente pensar junto de fato, também a influência cultural, né? Então, assim, a gente tem também que pensar que a representação desse corpo, né, ou seja, a imagem corporal, vai estar muito atravessada pelos ideais que a gente tem na nossa sociedade, né? Então a gente tem aí também questões culturais de culto ao corpo, de, por exemplo, de uma saúde que é a ausência de doença, né? E que na realidade não existe ausência de doença, se a gente for pensar de um ponto de vista prático, né? Seja ela, claro, existem graus e graus, né, de doenças, e existem coisas que a gente controla, que a gente pode fazer, e existem coisas que a gente não controla, né? E às vezes as questões culturais trazem uma influência, às vezes, muito perversa, né? Nessa expectativa que o sujeito cria. Então, por exemplo, se a gente pensar nessa questão, se a gente pensar, por exemplo, na questão de hoje, na contemporaneidade, o fazer é o ser, né? Então, quer dizer, o seu valor enquanto sujeito é o que você faz, não é o que você é.
né? É o que a gente faz, é o que a gente produz, é o que a gente reproduz muitas vezes, né? É a nossa ação. Então, você imagina o impacto de uma amputação para uma pessoa, por exemplo, que faz, né? Principal provedor da casa, por exemplo, já estava aposentado, mas continuava trabalhando, né? Realidade que a gente vê diariamente. E de repente ele teve uma amputação. E o impacto daquela amputação, como a gente disse lá no início, né? É a perda do membro, é a perda da funcionalidade, da dependência, dos papéis familiares, perda de identidade. E se para ele e para a nossa cultura o ser é fazer, e se agora ele não consegue fazer a grande maioria das coisas que ele fazia, quer dizer, ele não tem valor nenhum. Qual é o valor dele? Qual é o valor da vida? Né? Então, assim, é uma reflexão filosófica, mas assim, é uma reflexão que a gente precisa fazer porque dentro da psicoterapia a gente vai trabalhar com ele essa reconstrução. Para trabalhar essa reconstrução, né, de quem eu sou, de qual é o meu valor e aonde está o meu valor nas coisas que eu faço, mas o que mais? Né? Quais eram minhas referências? Quais são agora? Porque também existem mudanças que são positivas depois da amputação que a gente vê, né? Por exemplo, de repente, antes eu achava que alguém era muito importante para mim, investia super nessa relação e depois da amputação essa pessoa some. Não vejo essa pessoa me dando o suporte que eu achei que ela fosse dar. Né? E ao contrário também isso acontece, né? Jamais imaginaria que o fulano ia estar do meu lado e quem esteve ao meu lado foi ele, né? Em todo esse processo é ele que está me acompanhando. E ao mesmo tempo, há mudanças positivas também na qualidade de vida, né? Como a gente sabe, por exemplo, na etiologia vascular, os pacientes, eles fazem tratamentos e sentem dores que, né, você sabe muito melhor do que eu, assim, uma dor incapacitante, né? Então, assim, ele já convivia com uma limitação, né? Vamos dizer assim, às vezes já nem Antes da conseguia andar por amputação, conta né? dessas dores antes da amputação. E aí a amputação pode vir como alívio. Alguns pacientes trazem isso, né? Por etiologia vascular. Então, assim, que a amputação trouxe melhor qualidade de vida, uma possibilidade para ele, né? Que antes não existia, porque imagina viver constantemente com dor, né? E uma dor muito, muito forte, né? Vamos dizer assim, muito intensa, incapacitante. Então, de fato, a gente fala também dentro da psicologia que existem, que a gente sabe que existem fatores que vão interferir na forma como cada um vai reagir à amputação. Então, funcionamento psíquico é um desses fatores, né? Então, por exemplo, e aí pensando, né, assim, em casos que eu acho que ilustram, né, um pouco disso, para não ficar só na explicação, né? Uma paciente que amputou 2 dedos do pé e entrou em surto psicótico. Então, não é o nível da amputação que vai trazer um impacto maior. Vai depender de outros fatores, às vezes, que não necessariamente a gravidade da amputação, né? Como tem pacientes que às vezes são amputados bilaterais e tem um recurso emocional de enfrentamento, de resiliência, né? De enfrentamento, de fato, assim, surpreendente. Porque não segue essa lógica, né? Como a gente estava falando. Então, o funcionamento psíquico, né? A história de vida, o histórico de como aquele sujeito lidou com as perdas ao longo da vida. Então, quando o psicólogo, por exemplo, está fazendo a avaliação inicial, a gente vai ficar muito atenta a algumas questões. Então, a gente pergunta, já fez algum acompanhamento psicológico, psiquiátrico na vida? Já fiz, faz uns 3 anos que eu faço acompanhamento psiquiátrico. Por quê? Aí a gente vai entender, porque eu saí do meu emprego e eu estava me sentindo muito mal e eu tentei me matar, por exemplo, né? Tô fazendo um caso aqui irreal para a gente pensar. E aí o psicólogo, então, vai estar atento a como... Isso significa que ele vai tentar se matar de novo? Não. Mas significa que dentro do repertório dele emocional, essa foi uma das respostas frente a uma crise que ele viveu. Então, a gente, de fato, precisa estar alerta, vamos dizer, né? Pensar, bom, isso já foi uma resposta dele, como ele está hoje. Continua o acompanhamento psiquiátrico ou não? Né? E clinicamente a gente vai acompanhando para ver a necessidade dessa retomada, para ter esse cuidado de como que ele está reagindo e desenvolver junto dele estratégias mais saudáveis para que ele possa sair da crise de uma forma não tão, vamos dizer assim, autodestrutiva, né? Então, isso vai depender do funcionamento, vai depender também desse suporte, dessa dinâmica familiar, como a gente falou, do apoio social, né, da religiosidade, e aí também cada um vai ter a sua relação, né? A gente sabe que pode ajudar muito,
e pode não ajudar, depender também da relação que cada um faz, né, com o seu sagrado, vamos dizer assim. Então, desde uma situação de que me ajuda a aceitar e a ver sentido nas coisas, até uma relação, por exemplo, que me traz punição, que me traz dor, que eu acho que Deus vai me curar, então não preciso tomar meu remédio. Então, quer dizer, aí vai depender também da forma, né, como cada um vai ter essa relação. Enfim, vários fatores. A questão da acessibilidade, né? Que a gente sabe, por exemplo, as barreiras, os facilitadores estruturais, né? E aí os nossos colegas Sim. TOs, né? Fazem um lindo trabalho dessa avaliação, porque, por exemplo, a gente pode ter duas pessoas com a mesma amputação. E um mora numa casa térreo, que consegue sair ali com a cadeira de roda e ver os vizinhos, conversar. Outro mora num prédio de 3 andares, que não tem elevador, que só tem escada na casa dele e fica lá na sala o dia inteiro. Quer dizer, o impacto emocional dessa situação e dessa vai ser totalmente diferente de Muito como ele vai lidar diferente, com com essa perda, certeza. Sim, né? aí isso Enfim, eu só fui me falando um faz monte de pensar de coisa. novo. Não, ainda bem. Só me faz pensar de novo o quanto cada profissional da equipe realmente assim é essencial que a gente tenha essa discussão, porque é isso que você comentou das barreiras arquitetônicas. Muitas vezes nós fisioterapeutas vamos saber avaliar isso, o terapeuta ocupacional vai ter um papel importantíssimo nisso. Quando a gente falou sobre as questões clínicas, o quanto a gente precisa do suporte do médico, e aí, né, o psicólogo, o assistente social que você comentou, do quanto o suporte social Arte vai ser. terapeuta, né? Exato, E tantos. aí inclusive eu queria depois comentar um pouco mais sobre o seu trabalho com a arte, se der tempo, a gente tem 18 minutos, Ah, sim. mas mas eu só ia comentar o quanto Sim. o trabalho em equipe vai ser importante desde o primeiro contato com o paciente, da gente de fato pensar juntos qual vai ser a proposta terapêutica para esse paciente, né, na reabilitação como um todo, quais são as possibilidades em termos funcionais, em termos clínicos, físicos, de condição do paciente, por exemplo, se tem indicação, como a gente comentou já sobre a prótese, se tem indicação, se ela vai ser de fato funcional para o paciente, se ele vai ter esses recursos que você comentou. Então, o quanto essa comunicação com a Os equipe, riscos e desde esse benefícios, né? primeiro contato até ao longo de toda a reabilitação, o quanto isso é importante, né? E Isa, eu só queria teve um seguidor, o Gabriel, ele fez uma pergunta muito interessante, que é como lidar com a dor fantasma, não só neurologicamente, fisicamente falando, né? Mas psicologicamente também. Acho que isso é uma questão muito interessante, porque como lidar com uma dor, pra gente é muito fácil a gente localizar. Então, eu estou com dor de cabeça, eu estou com dor no joelho. Agora, a partir do momento que o paciente já está sofrendo todo esse processo que a gente, né, que você comentou, e aí, de repente, ele tem que lidar com uma dor em uma parte do corpo que ele nem tem mais. Então, assim, não comentando tanto sobre a parte neurológica e física, como ele comentou, do ponto de vista psicológico, comenta um pouquinho com a gente, Isa. Sim. Difícil essa pergunta. Olha, é complexo, né? Porque, na verdade, existe. Eu acho que tem a ver muito com esse trabalho em conjunto, porque a gente percebe na nossa prática também, clínica, de que à medida que ele vai melhorando do ponto de vista da evolução motora mesmo, né? Dos exercícios que vocês fazem, né? De toda, enfim, que eu acho que você já chegou a falar um pouquinho, né? Da parte neurológica. Você vai falar ainda em uma live, né? A gente está comentando, Não sei né, se de tempos você em vai falar. tempos sobre, mas Então, tem a questão, né, enfim, da dor fantasma, é, ela vai ser tratada com medicamentos, com abordagem sim, fisioterapêutica, então tem, né, diversas sim, possibilidades, terapia do espelho, mas mais assim, sim. por mais que a Mas gente que oriente, ajuda tente explicar, né, é uma coisa, como você comentou, muitos pacientes são muito concretos, né, e é muito isso não é subjetivo. nada concreto, E né? existe. Exato. Mas existe também toda uma questão da dor envolvida, né? Porque a gente sabe que
existe a dor real, né? Que é o que a gente estava falando lá do corpo, né? Existe a dor real e existe a representação desse corpo, existe a dor psicológica, né? Vamos dizer assim, né? Então, essa dor psicológica tem a ver com toda a elaboração dessa perda, conforme eu disse, né? Dessa travessia que a gente vai fazer junto com o paciente, dessa reconstrução de autoimagem. Então, como que é isso? A gente, na psicologia, usa também outros recursos, não só o verbal, vamos dizer assim, para trabalhar essa questão de autoimagem, porque essa reconstrução vai ajudar também a aliviar essa dor. Também tem esse componente, né? Então, assim, a gente faz... eu gosto muito de fazer o desenho da figura humana, então de fazer por desenho, né? Para a pessoa se desenhar, e aí a partir desse recurso a gente vai conversar, né? Então, então onde ela tá, o que ela tá fazendo, o que ela tá sentindo, e a partir daí, né? Porque às vezes a pessoa não quer começar a falar dela, depende de cada um também a forma, né? De ir construindo. Isso é importante falar, não falei, né? Mas assim, no processo terapêutico há uma construção de um vínculo, né? Isso é importante. Então, que há um tempo para que o sujeito se sinta confortável, né? Acolhido o suficiente para poder trazer suas questões e que a gente vai trabalhando a partir daí. Então, tem vários recursos que a gente pode usar. A gente pode usar também técnicas de relaxamento, né, de mentalizações, de ajudar também nesse sentido dessa relação corporal. Existe todo um trabalho bonito de dança-terapia, né, que é todo um trabalho de consciência corporal, que ajuda muito também. Então, a arte, ela entra como um recurso muito interessante nessa reconstrução. E a gente vai percebendo que a partir do momento que ele vai melhorando do ponto de vista clínico, motor, né? Toda essa abordagem neurológica, como você disse. E junto com isso, a gente vai trabalhando, porque uma coisa está ligada à outra, né? Melhor num aspecto, vai melhorando em outro. Quer dizer, a equipe, né? Como a gente estava falando, a importância de todo mundo estar junto. Então, o paciente também vai conseguindo reconstruir essa imagem e, de repente, aquela dor começa a ser ressignificada, né? Que a gente diz. Então, assim, ele vai atribuindo outros sentidos, ele vai também tendo consciência de outras partes corporais que ele pode, vamos dizer assim, explorar e que ele pode descobrir outras zonas, vamos dizer assim, de prazeres ou de desprazeres, e que isso vai ampliando um pouco esse universo. É difícil, por isso que eu falei, é difícil responder essa pergunta especificamente, porque cada um vai ter uma forma de lidar e cada um vai ter uma forma de reagir, né, também. A questão da dor. Então, a gente sabe também, por exemplo, que muitos pacientes, né, não é o caso necessariamente do paciente amputado, mas muitos casos, por exemplo, de dor crônica, né, e dentro da psicologia a gente vai ter toda uma abordagem de lidar com a dor, né, como é que é conviver com uma dor, né, do ponto de vista psíquico. Então, como que a gente pode aliviar, ajudar a aliviar do ponto de vista emocional. Existem medicações, como você mesmo falou, né? Muitas medicações que às vezes têm o efeito colateral de ajudar na dor, então tem alguns antidepressivos que ajudam, mas enfim, o psiquiatra, né? O médico que vai acompanhar e vai também avaliar e prescrever isso. E existe todo esse trabalho dessa reconstrução da imagem corporal, né? Que não é o meu corpo real, mas é o que eu penso, o que eu sinto do meu corpo. E aí isso é muito intenso e é muito particular. E o psicólogo vai acompanhando junto, né? Cada caso particular também. Não sei se eu respondi, mas enfim, mais ou menos por aí pra gente pensar. Sim, foi ótimo. Ô Isa, a gente tem só mais 10 minutinhos. Aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a questão cognitiva. Voa. Quando a gente tá se divertindo, passa rápido. Sim, acho importante falar, né, da parte cognitiva, que é também um ponto bem importante que a gente vai avaliar e trabalhar dentro da psicologia. Existem alguns pontos que eu acho interessante falar sobre o paciente amputado, né? Então, podem haver alterações cognitivas decorrentes da própria doença vascular, né? Então, que a gente sabe, como a Mari falou na live dela, né? Então, é uma complexidade de um ponto de vista clínico, né? Físico, que traz aí outras comorbidades, outras dificuldades, né? Então, existem alterações decorrentes da questão vascular, e aí pode ser alterações de memória, que a gente percebe bastante, de atenção, de funções executivas, né? De planejamento. Existem, é claro, que níveis e graus dessas dificuldades, né? Então, assim, isso é importante que a gente entenda também a questão cognitiva, não como algo à parte, né? Mas fazendo
parte integral desse sujeito. E aí, dentro da clínica de amputados, a gente tem alguns pontos que também vão interferir na questão cognitiva. Então, por exemplo, a questão do próprio envelhecimento. A gente sabe que a clínica de amputados é uma clínica majoritariamente composta por idosos. Então, assim, existe, às vezes, algumas dificuldades cognitivas decorrência natural do próprio envelhecimento. Existem questões, por exemplo, de audição, né, que é muito comum, por exemplo. Então, o paciente não está ouvindo bem. E aí ele é resistente, por exemplo, não quer fazer um tratamento e não põe o aparelho. E aí ele não ouve o que o profissional está falando. E aí não é que ele não está entendendo, mas ele não está ouvindo. Né? Então, olha como as coisas estão integradas e uma coisa vai interferindo na outra. Né? A questão, por exemplo, da visão, que a gente sabe, né? Principalmente quando o paciente é diabético, então, enfim, tem a retinopatia diabética, né? As alterações visuais, o quanto que isso interfere na percepção, né? Vai interferir nesse funcionamento também. Existem as alterações cognitivas em decorrência do quadro emocional, então um quadro de depressão, um quadro de ansiedade, nervosismo, interfere na atenção, interfere na memória, interfere no processo de aprendizagem, então, né? Portanto, porque, por exemplo, fazer uma fisioterapia, né? Um monte de exercícios, né? Um mundo novo, né? Ainda mais assim, quando vai usar uma prótese, se tem essa indicação, eu aprendi com as minhas amigas físicas que o andar, né, o caminhar é o movimento mais complexo do corpo, né? Então, imagina colocar uma prótese, andar com essa prótese, aprender a andar com essa prótese. Então, de fato, uma capacidade de aprendizagem precisa ter minimamente para conseguir, né, abstrair a informação, reter a informação até que o processo seja automatizado. E aí a gente pensa assim, então se o paciente tem alguma alteração cognitiva, ele não pode colocar uma prótese? Não, não é um impeditivo. Como a gente falou, é algo tão complexo que assim vai depender de vários fatores juntos. Então, às vezes, eu já tive muitos pacientes que têm alterações cognitivas, dificuldades, só que o familiar ajuda muito. O familiar está lá sempre, 100% na supervisão. Então, às vezes, o paciente consegue colocar uma prótese, né? E aí, assim, a gente tem toda uma avaliação dentro da psicologia, e aí a gente também conta aí com alguns especialistas, neuropsicólogos, né, que é a área da psicologia que vai trabalhar mais a fundo essa questão, que vai fazer avaliação neuropsicológica, né, todo psicólogo está apto a fazer, né, assim, alguns testes, rastreio, então a gente tem testes que a gente pode utilizar para fazer um rastreio, para entender, avaliar essas alterações, não só as alterações, mas o que está preservado, né, que a gente fala, então as funções que podem ter alguma alteração, as funções que estão preservadas, a gente vai poder orientar exercícios de estimulação cognitiva, então não é porque tem alguma dificuldade, quer dizer que não tem o que fazer, né? Então tem o que fazer, a gente pode fazer exercícios, a gente pode orientar a equipe, orientar a família, a gente pode pensar em estratégias compensatórias, né, então de repente a memória está difícil, vamos pensar no uso de uma agenda, o uso de um alarme, enfim, recursos que o paciente, dentro da rotina dele, dentro das possibilidades dele, ele pode utilizar. Vamos conversar muito, orientar muito a família, porque a família às vezes tem muita dificuldade de perceber essa alteração. Como é uma coisa mais sutil, né? Vamos pensar assim, a alteração motor, eles veem ali, né? Tá mais concreto. E de repente uma dificuldade de atenção, de concentração, é algo mais sutil, que não é tão gritante, vamos dizer assim, às vezes no dia a dia. E às vezes a família, o paciente não percebe, e às vezes a família tem muita dificuldade de perceber e fala assim, não, é que ele de fato é teimoso, né? A gente ouve muito isso. Ele é teimoso, ele só lembra o que ele quer, por exemplo, né? Isso eu já ouvi muito. E aí, assim, não, de fato existe uma... Então, o que é da teimosia? Porque, claro, existem também, né, pessoas que têm um perfil, uma personalidade mais rígida, enfim, vamos dizer assim, né, dentro da psicologia a gente não vai falar teimosia, mas a gente vai falar de rigidez, né? Então, existe um funcionamento mais rígido, e alguns são, claro, mas existe, às vezes, uma dificuldade, não é porque ele não quer, porque ele está tendo dificuldade. E aí a gente pode ajudar, né? Então, não existe uma dificuldade. Então, vocês, enquanto família, podem fazer isso, vamos pensar em exercícios, vamos pensar nesse apoio para que as coisas possam melhorar. E aquilo que não vai melhorar, que a gente consiga compensar de alguma forma. É óbvio que quando o caso é muito grave, né? Então, uma demência vascular, por exemplo, que aí já é um caso mais complexo, né? Que existe, enfim, é progressivo. Aí a gente vai, de fato, pensar junto com a equipe, com o paciente, com a família, o que vai ser o melhor para ele, né? Dentro do que ele deseja, dentro das possibilidades. Enfim, a gente vai sempre articulando tudo isso também. Dando uma pincelada, né, Perfeito, Maria? O assunto é sempre muito complexo, mas Sim. enfim, né?
Porque é muita coisa, né, pra gente comentar em uma live de 1 hora, a gente tem mais só 5 minutinhos. Então, eu queria só que, Nossa. assim, ficasse essa luzinha piscando mesmo para os profissionais da fisioterapia, né, que o paciente deve ser visto em sua totalidade e apesar de, né, de todas essas questões da dor, do sofrimento que vem junto com uma amputação, o quanto a equipe e a reabilitação como um todo pode, né, tem a possibilidade de apresentar um novo mundo, uma nova forma de lidar com a dificuldade e de mostrar potencialidades, né? Então eu acho que isso é o que mais me fascina e nos fascina, né? No trabalho com o paciente com amputação. E aí a Isadora a referência é a vida, né? Sim, e a Isadora faz um trabalho muito bonito com esses pacientes, inclusive na ACD com a arte terapia, né? Você comentou da importância da dança terapia, né? Do papel da arte. Sim. E esse trabalho que vocês fazem, acho que você consegue falar em 1 minutinho, Isa, sobre a parceria de psicologia com a arte terapia. Muito rápido. Sim, bem rápido, né? Sim, a gente tem um trabalho muito lindo junto com a arte terapia, porque assim, a arte terapia, do meu ponto de vista, ela tem um poder de expressão e de elaboração que escapa o verbal, né? A gente sabe que as palavras não são suficientes, né? Pra gente expressar aquilo que a gente sente, pra gente elaborar as coisas. Então tem um limite, a palavra tem um limite, e a arte não, né? A arte é maravilhosa porque ela transcende, né? Ela faz o sujeito, enfim, poder mergulhar nele próprio, poder transbordar, vamos dizer assim, e trazer cores e trazer vida. E o trabalho que eu faço junto com a arte terapeuta, né, a Márcia, minha querida Márcia lá da CD, é de patchwork, né, que é o trabalho também, que foi o tema da minha dissertação lá do mestrado. A gente conversa uma outra oportunidade, né, mais aprofundada sobre isso, mas de fato poder também trazer a costura como uma possibilidade de reconstrução de vida após um trauma, né? Como a amputação, como outras lesões. Então, pensar, como a Mari falou, né, lindamente, a vida é a referência. E a gente poder se fortalecer na saúde e na doença, né? Poder entender a vida na sua complexidade e o quanto que a gente vivencia isso com os pacientes, formas maravilhosas de reconstrução de sentido e até de ficar mais forte do que era antes da amputação, né? Do ponto de vista, assim, de força de vida, de potência, né? Então isso é muito lindo. Eu enfim, tentei resumir, mas... Não, foi ótimo. E traz vida pra gente, né? Isso. Exatamente, preenche, só tem a né? agradecer. Isa, muito obrigada. Você sempre me emociona nas suas falas, no seu trabalho. Eu quero agradecer muito por você ter aceitado o nosso convite e por nos presentear com essa live maravilhosa. Quero agradecer todos os seguidores que participaram. E eu vi muitos profissionais que, inclusive, trabalham com a gente. Sim, uma equipe amada que está aqui. Um beijo em todos. Enfim, obrigada. Muitos profissionais. E, em especial, pessoas que mandar um que eu aprendi tanto que me... Um beijo. Sim, quem que você vai falar? Eu ia mandar um abração para a doutora Sheila. Sim, a doutora Sheila que eu vi ela aqui, sim. Nossa médica fisiatra, que com certeza nos inspirou muito nessa caminhada. Exatamente. E todos os profissionais, sim, com toda certeza. Colegas. A Cris, que eu vi aqui também, né? Minha supervisora, todos os colegas, todas as pessoas que me apoiam, que me inspiram, que nos inspiram, né? E todos que participaram. Só tenho a agradecer porque é uma construção conjunta, Mari. Te agradecer de coração. Você é uma pessoa muito especial que eu admiro tanto, como eu disse no início. E obrigada pela oportunidade, Mari. Obrigada mesmo. Obrigada a você. Obrigada a todos. Foi muito bom ter vocês aqui com a gente essa noite. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, Isa. Boa noite. Tchau, tchau. Um beijo. Obrigada a você. Um beijo. Tchau. Esté, linda. Dri, todos. Tchau. Beijo.